Você tem um computador ou notebook muito lento e gostaria de saber se é possível fazer upgrade para jogos, ver filme com maior qualidade, entre outras melhorias? Nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre essa questão de upgrade, saber também se só uma litografia baixa, um clock alto, bastante memória RAM, se apenas um desses pontos sendo bom o computador é considerado bom, e também vamos mostrar na prática o consumo de memória RAM, o processador trabalhando, entre outros testes que fizemos. Vamos lá? Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Fazendo Arte. Já deixa aquele like aí para dar aquela força pro canal, se inscreve aí, se inscreve também lá no canal 2 Fazendo Arte Responde se você gosta desse tipo de conteúdo. Na descrição do vídeo tem um link do site Fazendo Arte e ativa o sininho para você ser notificado toda vez que eu enviar um novo vídeo. Pessoal, esse vídeo aqui é um complemento do vídeo anterior, onde nós falamos de troca de processador, quando é soldado na placa-mãe, como identificar. Vou deixar o link na descrição. Eu tava respondendo aqui mais alguns comentários e encontrei o comentário do Wagner Wolgram Oficial. Ele comentou assim: tem um notebook positivo, processador Intel Celeron N2920, 4 GB de memória, será que dá para fazer upgrade ou rodar algo no nível mínimo do GTA V? Esse é o processador dele, Celeron N2920, e como eu disse, né, no vídeo anterior, o pessoal geralmente quer fazer upgrade para quê? Para jogar, para gráficos. Só que tem um problema, né, aquela questão que a gente falou, 2 GHz, o máximo 2 GHz é bem pouco, inclusive o cache é pouco também, 2 MB. E o ponto que eu queria destacar nesse vídeo é que no anterior eu falei assim: ah pessoal, se a litografia é baixa, então quer dizer que o processador é bom, tal, né, eu foquei nessa questão. Só que no vídeo anterior a esse, né, que eu falei, o primeiro vídeo que eu postei com dicas para troca de processador, verificando chipset e algumas outras informações, eu destaquei, né, que não é só a litografia que é importante. Um notebook para ser bom, um computador para ser bom, é um conjunto de fatores. Eu esqueci de destacar no vídeo anterior, teve até alguns comentários que falaram sobre isso, aí eu queria destacar nesse vídeo, que não é só a litografia, não é porque a litografia é tipo 14 nanômetros que o seu notebook vai ser uma super máquina, né? É que talvez o pessoal possa ter entendido nessa parte, mas é porque eu tinha falado no vídeo anterior, não o último que eu postei, sim o do chipset. Eu tinha destacado que você tem que ver litografia, clock do processador, quantidade de núcleos, vários fatores, né, GPU. Aí talvez o pessoal tenha entendido que eu falei que só a litografia é importante, não é isso. A litografia é importante, mas olha só, eu peguei o comentário dele justamente por isso, que a gente também destacou, né, teve um momento que eu falei, ah, esse processador só tem 2 núcleos e tal. O dele aqui, olha quantos núcleos tem, 4 núcleos, quad-core e 4 threads, 4 núcleos físicos e 4 núcleos lógicos. Aí você olha e fala, opa, então é bacana, cara, o notebook dele tem uma litografia de 22 nanômetros e tem 4 núcleos e 4 threads, só que aí, como eu disse, não é só isso, você tem que ver a frequência também, ver a GPU, ver outros fatores. O clock do processador dele é fraco, 2 GHz. Se fosse uns 3 GHz aqui, outros fatores iriam mudar com isso, porque quanto mais clock, mais calor, mais temperatura, isso aqui ia aumentar também, porque o clock aumenta o TDP também. Inclusive, ressaltando mais uma vez, pessoal, na descrição, se eu falar alguma coisa errada, ou se eu quiser complementar alguma coisa, eu coloco lá. Como eu disse, eu vou falando aqui as experiências, as coisas que eu vou observando e quero compartilhar com vocês, mas eu sempre tinha dificuldade de entender o TDP. É basicamente assim, ó, o TDP, 7.5 watts. Então quer dizer que esse processador dissipa 7.5 watts e o cooler precisa dissipar essa temperatura. Por isso que se você coloca um TDP maior, o cooler tem que ser compatível com aquele TDP. É mais ou menos isso. Então eu vou complementando lá no site, como eu falei. E o que a gente falou aqui, a parte gráfica também, ó, bem fraquinho, realmente, cara, é 800 MHz, ó, frequência base 313. Então o foco desse vídeo é isso aí que eu falei. Não é porque eu tenho 4 núcleos, 4 threads e uma litografia de 22 nanômetros que o meu processador é super potente. A litografia, para que vocês entendam melhor, vou até fazer um desenho aqui, mas como eu disse, eu também sou um aprendiz, né? A gente vai aprendendo e vai compartilhando. Digamos que aqui é um processador com uma determinada litografia, fazer bem simples mesmo. E o outro processador, eles têm o mesmo tamanho, a gente consegue ver que eles são exatamente do mesmo tamanho. Só que o que acontece? Esse daqui é de 32 nanômetros e esse outro é de 14 nanômetros. Beleza? Eles têm o mesmo tamanho, só que o que acontece, a diferença desse processador para esse, por que que esse daqui esquenta mais que esse? Porque nesse mesmo espaço aqui, conforme a litografia vai diminuindo, eles vão conseguindo colocar mais transistores aqui dentro. Eu vou simbolizar aqui, ó, digamos que essa faixa mais grossa é algo muito mais complexo, não é só isso, não é só uma faixa, né? Só pra gente entender melhor, essa faixa aqui representa os 32 nanômetros. Pronto, acabou o espaço, ó. A gente vê que a gente não tem mais espaço para colocar transistor e já ocupou todo o espaço do processador. Aqui ele vai esquentar mais e vai ter um pouco menos de desempenho relacionado a esse, teoricamente, né? Mas eu vou explicar por que teoricamente. Ó, 14 nanômetros, digamos que o 14 nanômetros seja isso, né? Reduziu bem aí.
Olha lá, digamos que seja isso na nossa representação, uma litografia de 32 nanômetros e uma litografia de 14 nanômetros. Então isso quer dizer que os dados trafegam muito mais próximo um do outro, digamos assim. Aqui eles demoram mais pelo fato de ser maior e ter menos espaço e ter menos transistores. Então aqui eles trafegam muito mais rápido e vai aumentando a velocidade. Só que aí tem uma coisa muito importante que é o clock. O clock do processador. Digamos que esse aqui tem um clock máximo de 1.5 GHz. E esse daqui tem um clock de 3.5 GHz. Esse aqui ele tem uma frequência maior, esse aqui é menor. Mas digamos que esse aqui tem 4 núcleos e 4 threads. E esse aqui tem 2 núcleos e 2 threads. Você vê que uma coisa vai sendo melhor no outro, aí um ponto é melhor nesse. Por exemplo, esse daqui ele tá com a GPU melhor do que esse, ou então esse aqui tá com a GPU melhor do que esse, mesmo ele tendo a frequência baixa do processador. Só que o clock do processador, que é a frequência que vai realmente rodar ali os programas, nesse caso aqui acaba sendo muito melhor, porque 1.5 GHz é muito baixo. Aí digamos que a gente tem mais um cenário, vou colocar aqui do lado. Eu vou pegar aqui um exemplo de um processador de 65 nanômetros. É um processador Pentium que eu tenho aqui. Tô todo torto, mas digamos que aqui seja um processador Pentium de 3.0 GHz, de apenas um núcleo, um só. E esse processador existe, que é esse aqui, ó. É o Pentium 4 631. Olha só, ele só tem um núcleo real. A frequência dele, como a gente falou, é 3.0 GHz. E é isso aí. 2 GB de cache. Cara, é extremamente lento esse processador nessa placa-mãe. Claro que estamos falando aqui de um processador bem antigo mesmo. Mas só pra gente comparar aqui, ó, a litografia de 65 nanômetros. A gente viu aí a evolução, o ano de fabricação, o ano de lançamento 2006. Bem antigo mesmo, hein? Pra vocês terem uma ideia, esse processador nessa placa-mãe, ele roda vídeos no YouTube na resolução máxima. Olha aqui, ó, os vídeos que eu posto são geralmente em 1080p. E esse processador ele consegue rodar o máximo aqui, ó, resolução 360p. E é bem ruim mesmo, travando. É um processador desktop, não é notebook, mas é bem antigo. Então aqui é só mais um exemplo para a gente comparar aí que realmente são vários fatores, né? Quanto mais clock melhor, quanto mais threads melhor, quanto mais memória RAM melhor, quanto menor a litografia melhor, quanto mais memória cache melhor. Acredito que com esse exemplo aqui, quem não tem noção nenhuma do que é litografia, né? Você pode até pesquisar vários vídeos aí no YouTube, o pessoal faz um detalhamento mostrando microscopicamente cada núcleo lá. Realmente é incrível a fabricação desses processadores, mas eu acho que aí já deu para ter uma noção da evolução. Mas isso não significa que um processador de 14, de 10 nanômetros é 100% melhor do que um de 22 nanômetros, sei lá, 32 nanômetros, dependendo da configuração e das especificações. Porque às vezes esse de 14, de 10 nanômetros tá com 4 núcleos, 4 threads, porém a frequência dele é muito baixa, então não consegue trabalhar muito bacana. Aí o outro acaba se saindo melhor porque tem uma frequência maior, tem outras características como a GPU, outro memória cache, outros fatores aí melhor do que esse outro que é uma litografia melhor. Só pra gente tirar essa dúvida aí. Agora, pessoal, falando um pouco do sistema geral aí para quem tem pouca memória RAM, pouco processamento, para vocês terem uma ideia, ó. Nesse momento aqui eu tô apenas com 8 GB de RAM, vendo aqui em uso 7,7, disponível apenas 215 megabytes. Olha isso, olha a minha memória, tá quase totalmente cheia. Olha aqui, ó, de 7,9 tá utilizando 7,7, né, 7,7 GB. E aqui a gente pode ver que o CPU, né, o processador, tá trabalhando no máximo, ó, 100%, próximo print. Aqui a gente pode ver uma queda gigante no gráfico. Isso aqui foi o momento que eu fechei o navegador de internet, que estava com uma pancada de abas abertas. Depois a gente vai ver sobre isso. Eu até me espantei com a quantidade, eu achei que era bem menos, mas no momento que eu fechei de 200 MB, olha quanto que ele liberou, 5,1 GB. Eu acho que ninguém chega nessa situação porque eu realmente deixo muitas abas abertas, abas do navegador Chrome. Consome demais, mas vocês vão ver a quantidade de abas que eu utilizava e nem percebia. Ó, 5,1 GB disponíveis e ele foi liberando mais. Que a gente pode ver, ó, a queda, a gente pode ver que o CPU já passou de 100% para 27%, ó, o gráfico caiu, tava no topo aqui, né? No momento que eu fechei o navegador ele caiu. Na verdade aquele topo é só o momento que tá carregando as abas, depois que ele carrega, aí ele cai normal aqui, 30%, 27%, 40%, só que aqui no momento que eu fechei ele já caiu tudo de uma vez, liberando o processador para trabalhar, né? Porque enquanto as páginas estão carregando, ele fica totalmente cheio, depois que carrega ele fica livre. A memória aqui liberou e nós ficamos com 5, 6 GB disponíveis aí para utilizar. Isso aqui lembrando que eu tirei um pente de memória, eu tenho 16 GB, mas eu estava testando 8 e 8, o que veio na máquina e o que eu comprei. Eu queria ver se tinha diferença de um para o outro, não percebi grande diferença, mas aqui nós estamos só com 8 GB, né, trabalhando com 8 GB. Próximo print.
Aqui ó, nós temos mais uma queda, porque a gente pode ver aqui no fundo que eu tava com o GTA aberto. Aí no momento que eu fechei, mais uma queda rápida de memória, liberando mais espaço, 5,5 GB. E a gente pode ver que o processador aqui ó, tava trabalhando 5%, olha como ele ficou livre. Ó, o processador ficou bem tranquilo aqui, 5%. Então se eu vou abrir outro programa, se eu for fazer outra coisa, ele consegue trabalhar. Naquela condição lá que tava, você percebe uma lentidão extrema. E aqui a memória ficou bem mais livre também. Próximo print. Agora aqui eu coloquei o outro pente de memória de 8 GB, que é o pente de memória que veio no notebook quando eu comprei. Aí aqui nesse momento essa subida, consumo total de memória para os 8 GB praticamente, ou 7,9, é porque eu estava jogando GTA e também estava com todas as páginas abertas, que a gente pode ver que o processador está em 100% de uso, justamente por causa do GTA. E aqui nós estamos só com 200 MB disponível de memória, tá vendo? Isso aqui é péssimo, cara, para desempenho. Aqui a gente pode ver as outras utilizações, ó, porque eu tô jogando, a GPU Nvidia tá trabalhando bem aqui, o gráfico integrado também tá trabalhando. Vamos passar pro próximo print. Aí aqui novamente eu fechei o GTA e liberou espaço de novo, 5 GB livre. Tá vendo como consome muito? Por isso que é bom ter bastante memória RAM, porque cada programa que você vai abrindo, ele vai consumindo, e só libera espaço quando você fecha ou quando você reinicia a máquina. Ó, o CPU aqui tá em 36%, depois que eu fechei o GTA, tava em 100%, caiu para 36%. E olha aqui como a GPU tava trabalhando, ó, jogando GTA, joguei bastante. O gráfico aqui também trabalhou um pouco, mas a Nvidia trabalhou muito mais, ó, quase, deve ser uns 70% aqui, né? Observando aqui tá zero porque tá fechado o GTA. E aqui eu tenho um exemplo da quantidade de abas que eu deixo aberto, ó. É que eu deixo várias abas do YouTube abertas, que eu às vezes quero fazer um complemento, colocar alguma descrição, fazer um comentário fixado em um vídeo antigo, aí eu vou salvando ali e vou esquecendo. Meu, é muita mesmo. Daqui a pouco a gente vai ver. E esse momento aqui, ó, eu até printei, foi exatamente o momento que eu abri todas as abas. Eu abri o navegador, aí ele abre todas as abas de uma vez. Olha isso, cara. Olha o pico, ó. Olha isso aqui, ó. Olha aqui, ó, a CPU. Não tá trabalhando nada aqui. A gente pode ver que ela tá tipo ali, vai 5%, 10%. E do nada o CPU vai para 100%, né? O processador começa a trabalhar em 100%. E a memória RAM aqui também sobe demais, ó. Tá vendo? Esse aqui é o processamento mesmo. Por isso que clock é importante, porque quanto mais clock, mais rápido ele consegue executar as operações. E quanto mais memória, menos ela chega aqui em cima, que é o 100%. Ó. Fica por aqui. Quando você está trabalhando com 16 GB, a gente vai ver daqui a pouco, isso aqui ele fica pela metade, porque eu tenho bastante espaço livre para ir trabalhando, então ele não sobe tanto. Aqui está quase 100%, ó, 6,3%. Isso porque ainda está carregando as páginas. Conforme as páginas vão carregando, vai salvando arquivos na memória RAM e isso aqui vai enchendo. Aqui a gente pode ver que as GPU não estão trabalhando nada, justamente porque a gente não está trabalhando com o gráfico, é mais processamento e arquivos, né, digamos assim, porque ele vai arquivando as imagens, informações de cada página na memória RAM, por isso que ela vai consumindo. Agora que eu tinha voltado os dois pentes de memória de 8 GB, 16 GB, a gente pode ver aqui, ó, slots usados 2, sendo que nós estávamos usando apenas um slot, um pente de memória. Aí colocamos 2 e realmente, cara, eu percebi uma grande diferença. Pelo menos eu que tenho mania de deixar várias abas abertas, isso aqui faz uma diferença extrema. Eu até fiz uma observação aqui, ó, agora com 16 GB de RAM, mesmo com todas as abas do navegador, ainda ficam alguns gigas de RAM disponível. Alguns até bastante, 7,5 disponível e em uso 8, sendo que com apenas um pente de memória RAM, fica praticamente tudo utilizado e aqui fica disponível 200 MB, é muito pouco 200 MB. Agora 7,5 GB, aí já fica muito mais tranquilo. E uma dica, pessoal, para isso não acontecer, consumo de memória RAM sem necessidade, de vez em quando reinicia seu PC, evita suspender ele, reinicia mesmo, porque quando você suspende, as informações ainda estão na memória RAM. Aí quando você reiniciar mesmo, né? Botãozinho reiniciar, não suspender, aí sim ele limpa a memória. Quando você for jogar, também é bom reiniciar o PC para a memória RAM ficar livre. Se seu PC for muito fraco, aí aqui nós estamos vendo a memória RAM subindo. Ela vem de baixo, aí vai subindo, conforme as páginas vão carregando. Como eu disse, olha, ele está pela metade aqui. Ainda não está, né? O 100% é aqui, digamos, vai uns 55% aqui usado, mais ou menos. 53% tá aqui a informação, não vi. 53%, diferente do outro, que chega a 97% de uso. Eu acho que ele deixa um pouquinho de memória, vai, né? Deixando, porque se chegar a 100% o negócio fica feio. Então, quando chega nesse momento aqui, ele começa a trabalhar um pouco a memória do disco rígido, do HD, né? No caso o SSD aqui. Eu sempre tive isso na mente porque assim, quando a memória aqui do disco rígido estava cheia, tipo com 300 MB livre apenas, você pode perceber que o computador fica extremamente lento se você tiver pouca memória RAM. Inclusive essas informações aqui são em tempo real, exatamente agora, ó, a gente pode ver que está com 82% de memória cheia. Aqui eu estou executando o programa que está gravando a tela do computador.
e as páginas do navegador abertas. Aqui ó, 2,9 GB disponíveis, o computador ligado há um certo tempo, por isso que ele vai consumindo muito mais memória. E se você não tiver bastante memória RAM, é bom sempre reiniciar o computador para restabelecer. Olha aqui, a gente pode ver que está 81% e a gente vai ver aqui as abas. Olha o tanto de aba que eu tenho aberta, cara. Eu sinceramente achava que aqui eu tinha umas 20 e poucas abas. Eu nunca parei para contar. Olha isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 32, 33, 67, 68, 69, 70, 75 abas abertas. Aí eu entendi porque que ficava tão cheio aqui. Eu realmente tinha perdido a noção aqui de quantas tinham. Eu nunca parei para contar, mas eu não sabia que tinham tantas. Ó, vamos fechar aqui pra gente ter uma ideia. Isso daqui, como eu disse, só por curiosidade, é que muitas vezes tem um vídeo antigo que eu quero fazer um comentário fixado, aí eu venho aqui no Chrome, definições. Em definições tem essa parte aqui de arranque, que é quando você abre o navegador. Quando você abre o navegador, todas aquelas páginas que você deixou pré-definida, que você salvou na verdade, você salvou o link, ele vai abrir tudo de uma vez. Eu venho aqui adicionar uma nova, adicionar a página que eu quero e ele abre. Eu fui fazendo isso, aí eu vou atualizando, colocando um comentário fixado, alguma informação na descrição que eu quero colocar. Eu esqueço de tirar o vídeo, aí ficou essa lista gigante. Vou até fazer uma limpeza daqui a pouco, mas vamos ver a queda aqui quando eu fechar. Olha só, eu tô com o navegador aqui, ó, vou fechar ele de uma vez, fechar, até sofre para fechar, olha isso, fechou, olha isso, olha a queda, olha isso, cara. Esse exemplo que eu quis passar aqui é porque assim, nesse caso aqui eu tô falando de um PC que tem 16 GB. Muitas pessoas que vão acessar esse vídeo, vão assistir, geralmente tem computador de 4, 6 GB. Meu, só em uso aqui sem abrir navegador, sem quase nada, 5,2 GB. Se bem que tem um programa que tá gravando a tela, mas mesmo assim, o que eu quero reforçar é isso. Ó, já liberou aqui o processador, ó, caiu aqui para 19%, que caiu para 33%, ficou bem tranquilo, ó, a linha ficou até reta aqui. Então eu vou abrir aqui o navegador, ó lá, tá abrindo, ó, olha ele carregando todas as páginas, ó, como que vai consumindo a memória RAM. Olha o processador trabalhando aqui, ó, ele vai pro pico, vai por 100%. Você entendeu por que o clock é importante? Quanto mais clock, melhor. Uma litografia menor também é melhor, se encaixando em outros aspectos também, né? Não é só a litografia, e nem só o clock, nem só a memória, é um conjunto, né? Quando aqui parar de carregar, todas as páginas estiverem carregadas, aí isso aqui ele para, aí que ele desce para tipo 30%. Mas enquanto está carregando, ele está salvando imagens na memória, ó. Isso aqui ele salvando imagens, salvando as páginas, né? Justamente porque uma página, quando está aberta, quando você vai acessar novamente, ele vai lá na memória RAM, acessa aquela informação e a página já está aberta, porque se não tivesse isso, toda vez que você fosse abrir uma página, ele tinha que ficar carregando, e aqui ele vai enchendo a memória RAM. Ó, de 10 GB, agora está disponível só 5, isso porque não terminou de carregar as páginas ainda. Então a dica é essa, evita deixar a memória RAM cheia, quando for jogar, reinicie o computador, se você tiver pouca memória RAM, evita deixar o disco rígido cheio no vermelho também, igual aqui, ó, tem 1 TB aqui no HD e no SSD 512 GB, os dois estão quase cheios. Eu vou salvando arquivos dos vídeos que eu vou gravando. É bom sempre fazer uma limpeza, principalmente se seu computador for muito lento, tiver pouco clock, pouca memória RAM, sempre faz uma limpeza aí. Então, Wagner Wogran oficial, realmente, cara, não tem muito o que fazer aqui, viu? Infelizmente, o que você pode tentar fazer é colocar mais memória RAM, ou então você pode sempre reiniciar o computador para restabelecer a memória RAM que tem no seu PC. Você não falou se tem SSD. SSD ajuda na velocidade para abertura de programas e ligar o computador. Quando você liga, ele liga muito mais rápido do que no HD. Porém, essa questão aí para jogar GTA V, cara, realmente não é nada satisfatório, mas até roda, ó. Você pode até pesquisar aí, como eu falei no vídeo anterior, pesquisa aí o modelo. Ó, pega Celeron N2950, como foi que eu vi aqui? Acho que foi só sem o Celeron, deixa eu ver aqui. Aí tem alguns exemplos, ó, esse aqui, por exemplo, ele falou que rodou o Celeron N2940, não, me enganei. É 2940, peraí. Eu acho que ninguém conseguiu não, eu tinha visto esse aqui, ó. Peraí, deixa eu ver lá. Vamos ver esse N2940 que o cara conseguiu rodar GTA V. Bem próximo do seu, hein? 22 nanômetros. Só a frequência que sobe um pouco. E o seu é de 2 GHz. E o do cara é de 2.25. Deixa eu ver a parte gráfica aqui. A parte gráfica dele é bem ruim, hein? Se você olhar lá, é bem travando mesmo. Que é a parte gráfica do seu. Gráfico do processador. Esse aqui é o 40 e esse aqui é o 20. Quase igual mesmo. Não sei o que é isso, mas o dele tem e o seu não.
alguma coisa aqui no PCI Express, ó, tem uma opção a mais aqui, também deve fazer um pouco de diferença, que é o 40, aqui é o 20. Tudo igual, ó, soquete igual, BGA, soldado na placa-mãe, BGA também, soldado na placa-mãe. Então tenta dar uma pesquisada aí pra ver se alguém conseguiu rodar, postar algum vídeo no YouTube, porque realmente é muito fraquinho, cara. Infelizmente, como não tem como trocar o processador, se bem que, deixa eu ver aqui, nem tem aqui produtos compatíveis, qualquer coisa tenta fazer como a gente fez no exemplo do vídeo anterior. A gente foi lá, pegou o modelo da placa-mãe, que era de um desktop, fomos no site do fabricante, e lá tinha a lista de processadores compatíveis. Aí como é BGA, tem que levar uma assistência pro cara fazer a de solda e soldar novamente, mas eu acredito que aqui não vai muito longe não, hein. Ele é um computadorzinho bem simples mesmo, para utilização de coisas simples, né, como a gente pode ver na configuração. Para jogos é bem complicado. E aqui pra gente ter mais uma referência, que é bom sempre comparar, uma amiga uma vez me perguntou referente a melhorar o computador dela, e era esse daqui, ó, o X5 Z8 300 Atom. Olha a frequência máxima, 1.44 GHz, é até mais fraco que os dois que a gente mostrou agora, né. Olha isso, olha o máximo que ela tem instalado de memória RAM, 2 GB. Então vamos aqui abrir o processador dela. É esse daqui, né, processador Intel Atom X5 Z8 300. Ó, tem até um pouco mais aqui, aquela frequência aumentada que eu achei que era o Turbo Boost, mas não é. Tem bem pouca especificação aqui, nem aparece o não no Turbo Boost, que era por aqui, né, que ficava, mas não tem. Tem virtualização, mas não é Turbo Boost, é só uma frequência aumentada. E o que eu quero destacar nesse processador aqui é que ela comprou esse notebook, inclusive ela até me falou o preço que ela comprou para estudar e também para ver filmes em plataformas streaming, Netflix, Telecine Play, esses sites de filme que a gente paga mensalidade, e ela não conseguia assistir com qualidade. Se bem que agora que eu reparei melhor que ela só tinha 2 GB de RAM, ficava travando muito. Aqui a questão da litografia é menor em relação aos outros dois, que são 22 nanômetros. E realmente ela comprou para estudar, acessar vídeos no YouTube. E o problema aqui no caso dela é para assistir filmes. Ela pagou em torno de R$ 1.300. Aí quanto menos você pagar, menos desempenho você vai ter. Ó, também tem 4 núcleos, 4 threads. Máximo 1.84 GHz, 2 MB de cache igual o outro lá. Parte gráfica extremamente fraca. Aqui tá a resposta. 200 MHz, 500 MHz, muito fraca mesmo a parte gráfica. Olha do cara que conseguiu rodar GTA V que a gente viu lá no YouTube. Se bem que o dele também não é tão... tem não, 800 aqui, né? O dele é 300, 500. Frequência de aumento gráfico 800 e o dela 500. E o do Wagner, N2920, o do Wagner é igual ao do carinha que conseguiu rodar GTA V, travando, mas conseguiu. E o dessa minha amiga aí realmente 500 MHz. Parte gráfica que ela só queria assistir filmes online, cara, e tava travando. Eu acho que na verdade aqui se ela colocasse mais memória ficaria melhor. Faz tempo que eu conversei com essa minha amiga, ela deve ter comprado outro computador já, mas na época se ela quisesse trocar a memória, não sei nem se essa memória aqui é soldada na placa-mãe. Tem aqui o modelo da placa-mãe dela, modelo estilo aqui, ó. A gente coloca a palavra placa-mãe na frente, algumas imagens aqui. Deve ser esse aqui com um slot apenas. Aqui no centro o processador, que é BGA, soldado na placa-mãe. E aqui nós temos o único pente de memória. Realmente o dela deve ser esse daqui. Mas se for desse tipo aqui, ó, onde não tem slot, a memória já fica na placa-mãe, tudo on-board mesmo. Processador, memória, tudo on-board, né? Tudo na placa-mãe já, direto. Aí não tem como fazer o upgrade de memória RAM. Pelo menos eu acho que não tem. Na parte de trás não temos nada. Só em cima mesmo, aí aqui complica. Isso aqui é interessante você ver também quando você vai comprar um notebook, dá para fazer o upgrade de memória, né? Que aqui no caso, por mais que ela não possa trocar a memória e tenha só 2 GB, talvez ela possa trocar esse pente, inutilizar ele e colocar um pente de 4 GB, ou sei lá, o máximo que aceitar, digamos que aceite uns 8 GB. Eu acho que não. Para melhorar pelo menos um pouco o desempenho. Mas é isso aí, cada notebook com seu determinado público. Uma pessoa que vai mexer só com Word, por exemplo, eu acho que um notebook desse aqui tá de bom tamanho. Agora se a pessoa pensa em jogar, ver filmes em 4K, filmes com alta definição, o processador é muito importante. Quer ver? Vou até dar um exemplo aqui pra gente finalizar. Olha só, eu voltei aqui no gerenciador de tarefas do meu computador em tempo real, tá em 20% de uso do processador, memória 46, isso aqui tá tudo zero, o Wi-Fi tá oscilando aqui porque eu acabei de abrir uma página, aí ele sobe, gráfico integrado também tá trabalhando um pouco aqui, 11%, e a Nvidia aqui não tá trabalhando nada. Eu vou abrir um vídeo aqui no YouTube em 8K pra gente ver o pico. Aqui o vídeo rodando em 8K e olha isso, processador aqui como é importante, ó, tá o pico 100%, né? Olha o uso dele aqui, deixa eu ver. Diminuir um pouco, 47. Eu acho que aqui ele cai porque eu não tô na tela do YouTube, ó. Eu vou voltar aqui, só que eu não vou mostrar completo, eu vou deixar em tela cheia, não dá direitos autorais, né? Porque tem questões de direitos autorais, mas a gente parou aqui, ó. Nesse momento, aí eu vou abrir em tela cheia.
Voltando aqui pro gerenciador de tarefas, a gente parou aqui, né? Ó, aí ele já fica trabalhando mais, caiu aqui, ó. Tá vendo? Aqui é o tempo que eu tava assistindo o vídeo e aqui ele cai, porque eu não tô na tela. Por mais que o vídeo esteja rodando em segundo plano, digamos assim, não tá aqui, eu não tô visualizando ele tá sendo trabalhado. Então o processador cai aqui porque ele não tá precisando mostrar a imagem. E aqui a GPU tá trabalhando a milhão. Eu achei até que aqui trabalhava também, mas não, aqui acho que é só quando tá jogando mesmo. A GeForce, acho que dá até pra mudar na configuração pra vir trabalhar aqui, né? Não aqui, ó. Mas aqui a gente pode ver que o vídeo em 4K tá consumindo 85%. 3D 23%, aqui tudo zero. Memória compartilhada e a GPU dedicada, GeForce 920MX, não tá trabalhando nada. O Wi-Fi tá a milhão também, porque né, tá pegando da internet. A memória RAM aqui tá de boa, porque eu não tô salvando informações da memória RAM. Talvez só um pouquinho, mas bem pouco mesmo. Eu acho que nada, na verdade. Não tá mudando nada. Tá sempre 53%. Porém, o processador aqui, que é o que tá realmente fazendo o streaming, que é justamente essa questão aí do problema da minha amiga, precisaria ter mais frequência no processador dela. Mas lembrando que não é só a frequência que influencia, né, outras questões. Porém, a gente pode tirar uma base no processador dela, a frequência do processador 1.44, 1.84 no máximo, e aqui o meu já está em 3.44, tá trabalhando no máximo mesmo, ele tá rodando um vídeo em 8K, coisa que eu tenho certeza que o processador dela não tem como fazer isso. Se ela não conseguir assistir um vídeo em streaming, que normalmente acho que vem em HD, não sei se o Netflix ele vai adequando o filme ao processador da pessoa, né, e tem essa questão de resolução. Ah não tem, esse aqui é o Telecine Play, não tem aqui a opção para você escolher a resolução. Tá rodando um filme aqui, encontrei aqui, na verdade eu tinha me confundido, é o Now, aquele Now da NET, para você assistir filmes, tem bastante canal aqui, ó. Eu tenho essa TV por assinatura e eles colocaram essa opção. Antigamente não tinha para você escolher a resolução que você quer rodar. Por exemplo, se eu tiver um PC bem fraquinho, eu coloco aqui, que aí ele vai reduzir ao máximo, né, para poder rodar no processador as especificações daquele computador. Aqui ele reduz bem a resolução para a pessoa conseguir rodar num PC mais fraco. E aqui 720 em HD já é o máximo. Eu acho que logo mais vão colocar mais opções aqui, que eles estão fazendo várias atualizações sempre, mas o máximo aqui é 720 em HD. Então se ela tivesse essa opção aqui na Netflix, eu não sei se tem, para você escolher a resolução, aí sim ela conseguiria assistir tranquilamente filmes e tal. E voltando aqui do gerenciador de tarefas, ó, eu tava aqui com o Telecine, um Now e com o vídeo em 8K rodando tudo ao mesmo tempo, ó. A gente pode ver aqui que caiu porque eu não tô na página, mas ele tava bem no topo, consumo total do processador, ó, caiu aqui porque eu não tô visualizando a página, ele tá rodando em segundo plano, então caiu aqui o processador. Olha só, até o vídeo aqui também parou de trabalhar. Fechou então, pessoal, aqui algumas comparações para você que vai comprar computador, notebook. Sempre verifique todas as especificações, não é só clock, não é só litografia, não é só quantidade de núcleos, não é só memória cache, não é só GPU, e sim um conjunto de fatores que fazem o seu computador ser exatamente o que você precisa. É interessante você pesquisar bem antes de comprar para ver se é o que você quer mesmo. Claro que cada computador ele tem seu público, digamos assim. Uma pessoa que não utiliza tanto vai utilizar mais Word, Excel, uma parte mais escrita, leitura. Aí é muito simples, qualquer computador que vá trazer essa informação para a tela da pessoa tá de bom tamanho. Porém, se você quer jogar gráficos pesados, eu mesmo edito os vídeos no canal nesse processador aqui, i7 7500U, que eu já falei em vários vídeos, né, que é o único processador que eu tenho mais potente aqui por enquanto. Logo mais eu vou comprar um desktop. Eu gosto do computador, do notebook, porque se falta energia eu não perco o que eu tô fazendo, né, porque tem um no break, digamos assim, a bateria dele não deixa ele desligar quando falta energia, e aqui tá faltando energia direto, então tá sendo extremamente útil para mim. Mas para muitas pessoas isso aqui não é nada, né? Porque a pessoa quer um com 8 núcleos, 16 threads, ou então 16 núcleos, 24 threads, frequência aí de quase 5 GHz. Então, realmente cada público tem que ver se vale a pena comprar aquele notebook, aquele computador, porque às vezes você colocando um dinheiro a mais, você pode investir em uma máquina melhor, aquela que atenda a sua necessidade. Hoje eu tô satisfeito com esse notebook, mas logo mais eu quero comprar um mais caro. Não é sempre, né, aquela questão de valor é exatamente o que você vai ter de desempenho. Às vezes você pode acabar caindo em uma armadilha, por isso que é bom sempre você comparar. Esse daqui para mim tá me atendendo muito bem, principalmente depois que eu coloquei os 16 GB de RAM e também um SSD NVMe. Então agora eu vou ficar com ele por um bom tempo, até comprar um computador novo. E é isso aí, pra gente finalizar, sempre verifique o clock, sempre verifique a litografia, frequência, quanto mais cache melhor também. Verifica se o notebook que você vai comprar tem placa de vídeo dedicada. E como esse vídeo aqui é um vídeo para te tentar ajudar aí com o que eu sei, né, como eu falo, eu sempre vou colocando informações corrigindo ou complementando lá no site
site, eu quero compartilhar aqui uma história onde eu comprei um computador que foi o Dell N4050. Eu fui numa assistência fazer uma troca de bateria que era de outro notebook do meu irmão e tal, nem consegui trocar essa bateria e na vitrine eu vi esse Dell N4050. Aí o vendedor falou, né, que aquele notebook era um i5, tava 1.100, alguma coisa assim, foi até uma besteira de eu ter comprado. Por quê? Porque eu poderia ter pego esses 1.100, incluído nos meus 3.200 que eu paguei na época nesse i7 7500U, e comprado um mais caro com processador melhor, com desempenho melhor, uma performance melhor. Então eu comprei esse Dell N4050 que eu uso até hoje, mas não é nada do que eu esperava. Claro que é entrando naquela questão que eu falei no vídeo anterior. Não é só você verificar, meu notebook é um i5, é um i3, é um i7. Você tem que ver a geração. Ele é um i5 de segunda geração. Então, realmente fica aí como dica para você, pesquisa muito bem para você não acabar jogando dinheiro fora. Eu poderia, como eu disse, ter juntado dinheiro com o outro que eu comprei e comprado uma máquina muito melhor. Fechou então, pessoal? Acho que é isso aí. Eu acho que deu pra gente passar algumas dicas aí, né, para tentar ajudar aí de alguma forma. Essa aqui é a minha humilde colaboração aí para tentar te ajudar. É bom sempre comparar antes de comprar, até se você puder mexer naquele notebook, ver se realmente é o que você quer, naquele computador que você pensa para jogar, tal. Se você tiver alguém, um conhecido ou até algum lugar que possa deixar você testar, é interessante para quando você comprar, já comprar uma máquina que vai te atender bem. Fechou então? Eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa seu like aí para dar aquela força pro canal. Se inscreve aqui, se inscreve lá no canal Fazendo Arte Responde também. Na descrição tem o link do site Fazendo Arte e ativa o sininho para você ser notificado toda vez que eu enviar um novo vídeo. Valeu, pessoal, obrigadão por ter assistido aí a nós, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.